Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar início à mesa redonda Os Andes e o desafio democrático, radicalização, transformação, realinhamento. E continuando com a ideia da diferença, né? A diferença das experiências dos Andes, ao contrário da opinião geral que coloca no mesmo caminho, democracias de baixa intensidade são democracias de alta intensidade, né? Por favor, Gabriel também vai falar sobre essas experiências para a discussão da questão democrática. Gabriel. Bom dia a todos os presentes, a todas as presentes. Eu quero agradecer a Maria Regina e ao Cleiton pelo convite. E irei iniciar então a minha exposição, que tem por título Contribuições das experiências venezuelana, boliviana e equatoriana para a rediscussão da questão democrática. Eu quero iniciar fazendo algumas rápidas referências ao que seria a concepção, ainda hoje, infelizmente, dominante da democracia na ciência política. Iniciando então com um pequeno diálogo que eu gosto sempre de citar quando faço uma exposição sobre a questão democrática, um diálogo que aconteceu em 1919 entre um grande cientista social, um grande sociólogo alemão e um general do mesmo país. O general interpelou a este cientista social, perguntou, muito preocupado, grande mestre, o que significa democracia? E este grande professor respondeu, bom, em poucas palavras, democracia é um método a partir do qual a população escolhe uma liderança e esta liderança, uma vez empossada, dirá, bom, agora calem a boca e obedeçam. Se a população não gostar, daqui a 4 ou 5 anos, terá a oportunidade de escolher uma nova liderança, que por sua vez dirá, bom, agora calem a boca e obedeçam. Esta definição concitou, obviamente, a aprovação deste general alemão, quem disse, se isto for democracia, realmente pode ser do meu agrado. De quem estamos falando? Nada mais e nada menos do que Max Weber e do general Ludendorff, quem, anos depois, viria a se constituir, viria a ser uma das principais figuras do regime nazista. Este diálogo não é fruto de uma afiebrada imaginação minha, sino que é um diálogo real, transcrito pela viúva do Weber, Marianne Weber, numa das principais biografias do célebre sociólogo alemão. E este diálogo expressa com toda a brutalidade, com toda a crueza, em pouquíssimas palavras, o que significa a democracia para as orientações dominantes. Podemos ainda citar o Joseph Schumpeter, que em seu clássico Socialismo, Capitalismo e Democracia, de 1942, também nos oferece valiosas indicações do que significa a democracia para a corrente dominante. O Schumpeter, como todos nós sabemos, faz referência aqui à democracia como uma mera questão de procedimentos, como um método de escolha de lideranças, na medida em que o cidadão médio, quando entra no âmbito da política, desce a um nível que ele mesmo consideraria como infantil em outros âmbitos mais próximos da sua vida cotidiana. Schumpeter também, aquele que diz que a grande massa popular é incapaz de outra coisa a não ser um touro de boiada quando entra no cenário político. Ou Schumpeter ainda aquele que diz que depois de votar o cidadão tem que se chamar a silêncio, não incomodar o eleito com cartas, hoje diríamos com e-mails, telefonemas, etc., porque o eleito tem que ter capacidade e plena autonomia para tomar as decisões. E cabe ainda citar, nesta rápida revisão do que é o conceito dominante de democracia, uma figura mais simpática, uma figura mais entranhável, uma figura muito querida por diversas correntes teóricas e políticas contemporâneas. Estou me referindo a Norberto Bobbio, que em 86, no Futuro da Democracia, também alude à democracia como essencialmente uma questão de procedimentos e faz referência àquele que constituiria o maior risco para a democracia. Ele diz: a maior ameaça que paira sobre a democracia é o excesso de democracia. Então, estes três autores nos trazem
de forma bastante clara e bastante crua o que significa a democracia para a tradição dominante, uma democracia que procura ser associada ao liberalismo. Então nós vemos que nas correntes dominantes há toda uma tendência a dizer que a democracia é a continuidade natural, lógica, histórica do fenômeno liberal. Então este casamento mal arranjado, este casamento forçado entre liberalismo e democracia se vê insistentemente apregoado pelas leituras dominantes da questão democrática. O que dá lugar, obviamente, a uma definição muito limitada, domesticada, castrada da democracia, uma definição que foi consagrada como definição dominante aqui no nosso continente, na América Latina, por legiões de colegas dedicados a estudar o fenômeno da transição e da consolidação, aquilo que eu chamo de transitólogos e consolidólogos, que hoje têm seus herdeiros, aqueles que poderíamos chamar de qualidólogos, que se dedicam a estudar a qualidade da democracia, que em muitos casos trabalham com uma definição procedimental, limitada, castrada, domesticada do fenômeno democrático. Diante disto, diante deste quadro, há alternativas? Bom, podemos também de forma muito sumária mencionar que ao longo das últimas décadas houve interessantes desenvolvimentos no campo teórico, no sentido de formular propostas alternativas à definição dominante da democracia, e aí então nós temos autores classificados como participacionistas, autores liberacionistas, autores cívico-republicanos, que procuram construir um conceito alternativo, um conceito diferente e, em alguns casos, tentativa de construir um conceito realmente contra-hegemônico da democracia. Agora, a pergunta que cabe é até que ponto estes autores conseguem realmente romper com o paradigma liberal da democracia. Por citar dois exemplos, Carol Pateman ou Crawford McPherson, dois autores muito lidos aqui nos nossos países, são duas figuras que trazem propostas interessantes, mas que não conseguem definitivamente romper com o paradigma liberal. A Pateman, por exemplo, utiliza como autor de referência para construir a sua teoria o John Stuart Mill, um liberal mais simpático do que outros liberais daquela época, mas que, digamos, soa um pouco estranho utilizar o Mill como uma figura de referência na construção de um paradigma realmente contra-hegemônico. Porém, saindo do campo acadêmico e indo então agora nesta segunda parte da minha fala para as contribuições dos processos sociopolíticos latino-americanos para repensar, para rediscutir a questão democrática, encontramos experiências interessantes, sumamente interessantes em países como justamente Venezuela, Bolívia e Equador, que podem nos permitir ver, pensar, discutir a democracia em outros termos. Eu quero então, agora de forma bem sumária, elencar algumas das que eu considero são as principais contribuições destas experiências sociopolíticas para a rediscussão da questão democrática. A primeira delas tem a ver com a irrupção de novos sujeitos e a configuração ou reconfiguração de identidades. O caso boliviano é provavelmente o mais marcante neste aspecto, com os povos originários lutando não apenas pela inclusão na sociedade boliviana em pé de igualdade no que diz respeito a reconhecimento dos direitos básicos, mas também uma luta aguerrida, uma luta determinada na tentativa de resgatar suas raízes, suas tradições, sua história, suas línguas, etc. Então, esta é uma primeira contribuição. Uma segunda tem a ver com a desacralização da atividade política. A política não é apenas questão para políticos profissionais, se abrem novos espaços para o que podemos chamar de política plebeia, política das classes subalternas, que assumem, de fato, um papel protagônico nestes processos. Novos âmbitos, novos espaços, novas formas de fazer política, que transcendem os marcos institucionais estabelecidos. Ligado a isto, processos de mobilização popular nas ruas,
com capacidade destituinte e reinstituinte. Podemos aqui lembrar dos vários presidentes que foram depostos a partir da mobilização popular no Equador e na Bolívia. Então, esta capacidade destituinte da população nas ruas e a capacidade reinstituinte, no caso já citado, do golpe de 2002, quando a população nas ruas conseguiu recolocar o Chávez na presidência da República, colocar um fim na presidência do Pedro o Breve, a figura, triste figura que governou durante 48 horas na Venezuela. Cabe ainda mencionar como uma boa contribuição para a discussão da questão democrática a geração de novos conceitos e o resgate de conceitos esquecidos. Buen vivir, por exemplo, summa causare, ou vivir bien, summa camaña, como duas expressões que nos levam a repensar as relações entre os seres humanos e as relações entre os seres humanos e natureza, e nos levam a repensar até que ponto democracia e capitalismo são compatíveis. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui são os processos de integração regional, que nos permitem pensar a democracia para além dos limites dos atuais Estados nacionais. O processo da ALBA, ou o processo menos conhecido do Tratado de Comércio entre os Povos, tratado assinado pela Bolívia, Venezuela e Cuba em 2006, por iniciativa do Evo Morales, que traz princípios completamente diferentes na hora de discutir processos de integração regional e, de alguma forma, as mudanças que vêm operando no Mercosul, que espero se acelerem a partir do reconhecimento do ingresso formal da Venezuela no bloco, para começarmos a trabalhar em outros Mercosul, além do Mercosul comercial, Mercosul social, educacional, cultural, etc. A própria noção de Estado Nacional se vê desafiada nestes processos, com a constituição de novos arranjos institucionais que dão conta de Estados plurinacionais, outra vez o caso boliviano, o que maior destaque tem. Falando em questões institucionais, novos mecanismos de participação popular, já mencionados aqui também pelo Cleiton e pelo Fabrício, dos quais merecem especial destaque a iniciativa popular e a revogatória de mandatos. Vale mencionar que estes três países são os únicos países que eu saiba em escala mundial que têm estes mecanismos nas suas constituições, mecanismos que contemplam a possibilidade de remover todos os representantes escolhidos pelo voto popular. Mecanismos que foram utilizados, que foram colocados em prática e que trouxeram bons resultados nesta orientação à substantivação do processo democrático. Os processos constituintes, também já mencionados, processos bem diferentes dos processos clássicos, do constitucionalismo clássico liberal, na medida em que a população tem um papel protagônico antes e depois da elaboração da Constituição, contrastando com aquela que é a Constituição de referência, até hoje, que é a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição escrita mais velha do mundo, 1787, que não contou com nenhum processo de participação popular, muito pelo contrário. Revitalização de novos termos, agora novamente vinculados à questão democrática, e então justiça, liberdade, igualdade, dignidade, emancipação humana, que vão muito além de uma mera questão procedimental, como defende a concepção dominante. Novas denominações para a democracia. Vemos que em alguns textos constitucionais continua aparecendo a expressão democracia representativa, porém acompanhada de democracia participativa e de democracia comunitária, no caso boliviano. No caso venezuelano, a expressão democracia representativa não aparece no texto constitucional, e no lugar dela aparecem outras expressões mais ricas e interessantes, democracia protagônica, por exemplo. E por último, nos segundos que me restam, eu quero ressaltar um elemento que talvez seja o mais importante de todos. Depois, se no debate houver interesse e tempo, gostaria de voltar a ele, que estes processos vivenciados nestes países irmãos nos permitem ressignificar, repensar as relações entre democracia e conflito. O tema do conflito aparece em outros termos. O tema do conflito aparece como um elemento constitutivo do fenômeno democrático.
de forma radicalmente diferente daquilo que apregoam, mais uma vez, os autores da orientação dominante, que nos dizem que o conflito é algo que deve ser evitado, que deve ser eliminado, que deve ser controlado, porque colocaria em risco o fenômeno democrático. E, na verdade, o que nós podemos ver nestes casos é que justamente o conflito é o coração do processo, e é a partir do conflito que a democracia ganha maior densidade, ganha maior riqueza e ganha novas formas, novas maneiras de expressão. Tem autores diferentes que têm trabalhado com este tema do conflito e o lugar que ele deveria ocupar na teoria democrática, todos os autores que estão na contramão da tradição dominante. Ramón Maíz, por exemplo, um autor espanhol que faz uma abordagem interessante sobre a relação conflito-democracia. Marilena Chauí, aqui no Brasil, que coloca também a questão do conflito como um elemento que deveria estar no coração do fenômeno democrático. Moses Finlay, um autor que, no seu clássico Democracia Antiga e Moderna, também trata da importância que o conflito tem para o fenômeno democrático. Enfim, autores todos estes que, de alguma forma, nos levam a repensar o que é a democracia, qual o lugar do conflito, vão além da mera questão do agonismo. E aqui eu lembro de uma colega que apresentou um trabalho ontem, tentando justamente encontrar novas formas, novas definições de democracia nestas experiências nacionais. Na verdade, o que nós podemos pensar que o conflito vai além da mera questão agonística, e o conflito que assume caráter bastante radical, promovido pelos governos e promovido por sujeitos diferentes que fazem parte desta sociedade, movimentos, coletivos, etc., que estão no governo ou que estão na oposição, mas que de alguma forma dão novas energias a estas democracias bastante diferentes das democracias dos anos 80 na América Latina, das democracias pactuadas, negociadas, defendidas tão ardorosamente pelos transitólogos, consolidólogos e hoje também pelos walidólogos. Então, encerro por aqui, meu tempo acabou, agradeço enquanto isso. Com relação ao tema da participação, aproveitando a pergunta da Silvana e comentários de colegas, do participacionismo, aqui eu quero fazer uma crítica à mesa que me inclui, uma crítica e autocrítica, de não corrermos o risco de cairmos num participacionismo neo-institucionalista com ar progressista. Ou seja, participação não significa apenas instituições. Uma das coisas que eu resgato na minha apresentação, e um tema que eu venho trabalhando nos últimos anos, que eu trabalhei na minha tese de doutorado também, a participação não se limita apenas à participação que se dá nos espaços institucionalmente estabelecidos. E eu creio que uma das grandes contribuições destes países vai além dos institutos estabelecidos nas constituições e diz respeito àquilo que acontece nas ruas. Uma participação inorgânica, uma participação caótica, desordenada, mas uma participação que remete a um forte processo de politização das classes subalternas, que se sentem com direito de estar presentes na cena pública de uma forma muito mais frequente. Então, daí que eu mencionei a capacidade destituinte e reinstituinte das massas populares, que vai muito além dos mecanismos institucionais. Então, digo, cuidado com isso, porque se nós nos dedicarmos só a estudar instituições participativas, estamos caindo, não estamos bem vacinados contra os vírus da tradição dominante. Uma outra questão, rapidamente, que eu queria mencionar, é que estas experiências permitem a readjetivação das democracias. Tem um autor mexicano, Enrique Krause, que nos anos 80 defendia a democracia sem adjetivos. Mas por que a democracia sem adjetivos? Qual era o raciocínio? O que estava por trás? Nós já ganhamos. A democracia que está aí é a nossa democracia liberal, domesticada, castrada, limitada, etc. Então, portanto, nada de adjetivar as democracias. E nós temos que, ao contrário, readjetivar as democracias, e estas experiências justamente contribuem para isso, no sentido contrário daquilo que apregoava Enrique Krause. E estas experiências permitem também pensar se não é possível uma democracia não liberal, ou uma democracia iliberal,
um autor índio norte-americano chamado Fareed Zakaria, que rotula estes processos como processos de democracia iliberal. Para ele é algo nefasto. Por que não pegar esse conceito e torná-lo um conceito positivo? Estas experiências nos permitiriam pensar uma democracia para além do liberalismo, para além da democracia representativa. E aqui um comentário, Fabrício, eu não equipararia a representação à democracia representativa. Tá? Então, quando se fala em complementariedade, eu diria, estas experiências nos mostram sim a necessidade de complementar mecanismos de representação com mecanismos de participação. Agora, estas experiências também nos permitem pensar para, de alguma forma, dar um fim a esta história que aparecem autores também mais à esquerda, de complementarmos democracia representativa com democracia participativa. Democracia representativa, para mim, é sinônimo de democracia liberal. Eu sonho numa democracia pós-representativa e pós-liberal, que não abre mão de mecanismos de representação, mas não estes mecanismos a la Weber, votem e calem a boca. Outros mecanismos de representação que nos possibilitem caçar o mandato, que nos permitam dar instruções e assim por diante. Então, tem um texto publicado na Revista Brasileira de Ciência Política, onde eu justamente discuto se seria possível desatrelar a ideia de representação do conceito de democracia representativa e, a partir daí, terminar com esta pregação em torno da necessidade de complementar participativa com representativa. Aqui autores fundamentais para pensarmos na contradição gritante que se estabelece entre a democracia e o liberalismo: Domenico Lo Surdo, um autor que não é lido na ciência política dominante, obviamente; Ellen Wood, Atílio Borón, autores que nos permitem justamente ver todo o DNA antidemocrático do pensamento liberal até os nossos dias. E por último, estas democracias, um pouco retomando em outros termos o que eu já disse na minha fala, desafiam os conceitos de ordem, estabilidade, equilíbrio, governabilidade, um conceito que também não deveria fazer parte de um léxico alternativo. Então, a governabilidade como um elemento que aparecia lá no relatório da trilateral, citado pelo conferencista esses dias, governabilidade como algo que se opõe à democracia. Hoje vemos estes dois termos misturados: governabilidade democrática, que significa que democracia limitada, democracia domesticada, etc. Estas experiências, de alguma forma, apontam para a substantivação da democracia, e isto diz respeito a conteúdos. A democracia com conteúdos, uma democracia com uma cidadania mais politizada, uma democracia com uma cidadania mais participante, mais atuante, que cobra, que exige, que pode estar no governo, pode estar na oposição, e aqui a riqueza dos movimentos sociais equatorianos não deve ser desconsiderada. São menos fortes, menos organizados talvez do que na Bolívia, não sei. Temos a CONAI, uma das maiores organizações sociais latino-americanas, que tem um papel fundamental na derrubada de vários governos e, apesar de não estar hoje com o governo Correa, mas tem um papel importante também até na própria chegada do Correa à presidência da República. Então, enfim, é difícil se posicionar como antiliberal, como não liberal, nos nossos dias. Carlos Esteban Martins tem um belíssimo texto na revista Dados sobre isto. Se colocar como antiliberal publicamente pode destruir sólidas reputações, mas é um desafio que a gente tem pela frente. É possível construir uma democracia fora das margens do liberalismo? Eu creio que sim, e mais do que isso, eu creio que é fundamental, cada vez mais necessário, pensarmos na democracia para além da democracia representativa.